Hoje eu vou bater um papo com a Zoraida, pesquisadora, como eu falei com ela na prosa prévia, no bate-papo, que eu sempre faço com os entrevistados, ela me parece ser apaixonada pelo Platão. Desde sempre, eu andei vasculhando a vida dela lá no Lattes, né? Desde sempre, ela pesquisa, pesquisa o Platão. Quando eu percebi isso, eu percebi esse viés na pesquisadora, na filósofa. Eu corri atrás dela, mandei mensagem, comecei a trocar ideias, falei, vamos bater um papo sobre o teu doutorado, depois, aí, se ela topar, eu quero conversar sobre o mestrado também. Mas antes, eu deixo aqui o convite de sempre para todos que vão assistir ao vivo ou posteriormente. Vou deixar correndo aqui embaixo, tá aí, ó. O convite para você se inscrever no canal Linha de Divisa, você compartilhar, deixar o seu like. Tem mais de 1000 lives. Então, você entra no canal, vasculha lá, maratona, por área, né? Eu tenho entrevistas com pesquisadores da filosofia antiga, que vai ser o caso de hoje, do medievo, moderna, contemporânea, história, arqueologia, astrofísica, astrobiologia. A astrobiologia, eu bati um papo com um doutor em astrobiologia, que faz as suas pesquisas no Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Vasculhei que você vai achar. Ele fica percorrendo o universo atrás de bioassinaturas. Se você não sabe o que é uma bioassinatura no universo, pesquisa aí, dá um Google e corre atrás do astrobiólogo que eu entrevistei. Então, tem entrevistas em várias áreas. Hoje eu vou bater um papo com a Zoraida. Eu estava cometendo um lapso de memória e chamando de Zoraida, ela me corrigiu e eu agradeci, né? Eu agradeço pela correção. Então, nós vamos conversar. Fica aí o convite para você se inscrever de forma que o YouTube possa ponderar a relevância da democratização do conhecimento produzido na academia. Em última instância, a razão do país financiar as pesquisas é trazer para a sociedade o conhecimento produzido. O papel do canal Linha de Divisa é este: estabelecer a possibilidade de um diálogo da sociedade com a academia e da academia com a sociedade. Então, como eu falei, nós vamos bater um papo com a Zoraida. E antes eu vou deixar correndo aqui o site do Instituto Matema. institutomatema.com.br é um instituto que apoia o canal Linha de Divisa. Acessando depois da live, depois de assistir, você acessando o site do Instituto Matema, você vai ter a oportunidade de ter contato com vários cursos de filosofia. Ao se inscrever em algum dos cursos, em um ou mais de um dos cursos, a gente pede que você coloque lá no campo colaborador, linha de divisa. Assim você estará apoiando o canal também. Então, vamos bater um papo com a Zoraida. Como vai, Zoraida? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Olá, Diodato, boa noite. Antes de mais nada, antes de começarmos realmente a bater um papo no que diz respeito à minha pesquisa, eu gostaria de primeiro agradecer a você pelo convite, né, a participar da sua live, da sua entrevista. Isso me deixa muito feliz, me deixa muito honrada, porque é sempre bom discutir filosofia, né? Bater um papo filosófico, é algo que me dá muito prazer. E quero convidar as pessoas, né, para assistirem a live, né, a entrevista, e quem quiser intervir, melhor ainda, e se inscreverem também no canal do Diodato, né? É um canal muito importante que se predispõe a divulgar, né, algo que é tão raro nesse país, né, que é bater um papo sério e ao mesmo tempo gostoso sobre filosofia, né, com o intuito de divulgar o conhecimento que muitos pesquisadores fazem, que muitas vezes não é lido, não é divulgado amplamente, né? Então, o canal dele dá essa possibilidade, portanto,
Se inscrevam, por favor, né, para ajudar a divulgar essa iniciativa que eu acho tão louvável. Ok, Zoraida, obrigado pela gentileza de estimular o pessoal que assiste aí a seguir o canal. Zoraida, antes da gente entrar especificamente na tua pesquisa do doutorado, como eu te falei na prosa prévia, eu vasculhei a sua vida, Zoraida. Eu entrei no Lattes, eu descobri que você morou aqui pertinho de onde eu moro. Provavelmente a gente deve ter se encontrado em algum café, provavelmente. Depois você foi para a USP, você fez o Unicamp, o mestrado, depois foi para a USP, e atualmente você está na Federal do Piauí, em Teresina, é isso? Sim. Bom, eu já tenho uma trajetória bem longa, né? Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Piauí. Depois eu fui fazer o mestrado exatamente na Unicamp e morei um tempinho em Barão Geraldo, né? Você disse que mora em Barão Geraldo. Morei pouco tempo, porque na época que eu cheguei a Campinas, foi o primeiro local que me indicaram, né? Bom, já que fica próximo da Unicamp, então para mim já seria, né, muito interessante por isso, né? Mas eu achei, na época, eu achei Barão Geraldo muito sossegado, eu queria um pouco de agitação, né? E aí eu fui morar no centro de Campinas, depois, próximo da prefeitura. Mas hoje eu já soube que Barão Geraldo está muito agitado, já é um bairro muito extrovertido nesse sentido, né? Zoraida, eu sou mineiro, o pessoal que segue o canal sabe, e eu moro em Barão Geraldo, mas no final, eu vim para cá para fugir um pouco da agitação do centro de Campinas, aí Barão Geraldo virou, tem um barzinho em cada esquina, está agitado. Então, eu moro no final de Barão Geraldo, no meio do mato. Para um mineiro como eu, se tiver fogão a lenha, uma cachaçinha de vez em quando e internet de alta velocidade, eu não preciso de mais nada. Tá certo. Então, eu só queria complementar que, já que você perguntou, né, a minha trajetória acadêmica, eu fiz um mestrado na Unicamp e depois eu fui fazer o doutorado na USP e logo em seguida eu fiz o pós-doutorado também na USP, né? Então, o mais peculiar de tudo isso é que eu fiz tanto mestrado, doutorado e pós-doutorado em Platão. Então, foi uma opção minha, né? Não foi também nada assim tão proposital. À medida que eu fui pesquisando, eu fui encontrando questões que suscitavam a mim mais curiosidade. E aí, por fim, eu fui enveredando nesse caminho platonista, né, digamos assim. Eu fiquei E não muito me curioso. arrependo. Eu fiquei muito curioso e interessado, mas você sabe que eu perco a amiga, mas não perco a piada. Você não teve uma overdose de Platão? Em alguns momentos sim, porque, sabe, Diodato, uma pesquisa, por mais que você goste do que você faça, há momentos que são muito sofríveis mesmo, né? Você pesquisar algo que às vezes pode parecer tão simples, mas para quem não conhece é algo que você está descobrindo, portanto, eu tive que levar a bronca de orientador, né? Mas o texto precisa ser melhorado, então vamos lá, você consegue. E às vezes dá um desgaste, às vezes você se sente desmotivado, mas faz parte do processo, né? Uhum. Hoje eu vejo tudo isso como um caminho que só me fez crescer como legal. pesquisadora, como pessoa. E é Mas, isso. Zoraida, eu converso em off com todos os entrevistados. Eu chamo de prosa prévia. Antes e depois eu bato um papo, né?
Tá tudo bem aí? Você está Tá procurando tudo bem? alguma coisa? Não, eu estava vendo a bateria aqui do meu notebook, mas tá tudo bem. Tá ligada a Tá bateria? ligado, tá Ah, ligado. tá. Porque essa plataforma que eu uso consome muita bateria. Pois Mas é, eu se tá estava vendo. ligado, se tá na tomada, tudo bem. Mas, Horácio, Uhum. o que eu queria comentar sobre esse estresse, principalmente nos doutorados, eu converso com todos os pesquisadores antes, fora do ar, e depois um pouquinho, faz parte da minha rotina, algo que eu chamo de prosa prévia. Tem alguns que falam que no final do doutorado, quando termina, ele não quer nem olhar mais para o objeto da pesquisa até ter um ano sabático e voltar. Mas é normal. Zoraida, e eu ia te fazer uma pergunta na prosa prévia, eu vou fazer agora no ar. Se você não quiser responder, não responde. O Einstein, ele matematicamente, ele provou a curvatura do espaço-tempo. Eu sou engenheiro, sou encantado com as exatas. A curvatura do espaço-tempo. Ele percorreu o mundo atrás de eclipses para provar que tinha essa curvatura no espaço-tempo. É uma coisa que, para quem não é da matemática, soa como abstrato. Mas, se você chegar numa região próxima, assim, a certa distância dos buracos negros, isso é matematicamente, não tem aí especulação mítica nenhuma. É matemática pura. E você entrar dentro dessa região, na curvatura do espaço-tempo, você pode viajar no tempo. Tem muito filme de ficção em cima disso, né? A minha pergunta, se você entrasse nesse espaço nessa região da curvatura de espaço-tempo e encontrasse o Platão, você ia se apaixonar ou você ia brigar com ele? Nossa. Eu sabia que eu ia te pegar no contrapé. Ai, Diodato, para falar a verdade, eu já sou apaixonada por ele, né? Eu acho que talvez eu fosse fazer um monte de questionamentos a respeito de traduções, de possíveis deturpações que já fizeram do pensamento dele. Enfim, eu ia tirar todas as minhas dúvidas, né? Que já Platão se escreve muito sobre ele. A literatura em torno de Platão é vastíssima. E se fala de Platão das formas mais variadas que você possa imaginar. Tem filósofos que falam que ele é isso, outros que dizem que ele é aquilo, uns chamam de comunista, outros o chamam de totalitarista, outros ratificam o pensamento dele. Enfim, o fato é que Platão é sempre um referencial, seja para ratificá-lo, seja para criticá-lo. Ele continua até hoje sendo um grande referencial para se dialogar, né, na filosofia. Legal, legal. Platão não ficou no passado, Platão continua em muitas coisas até muito atual. Né? Legal, Zora. Basta você, se você lê a República, eu fico impressionada, porque o diálogo que o Sócrates tem na República com alguns sofistas são diálogos tão atuais que eu fico impressionada. Meu Deus do céu, isso até hoje está acontecendo. Né? Exatamente sobre a questão da justiça, que é uma das grandes virtudes, ou a maior virtude, que é discutida na República. Né? Então, se fala muita coisa de Platão. Eu segui aquilo que, de alguma forma, me traz, me possibilita, né? a uma aprendizagem e um melhoramento como pessoa, que é isso que eu quero. Né? A vida tem que nos propiciar isso aí. Né? Legal, a gente tem que estar mudando o tempo inteiro e, se possível, para melhor. Zoraida, e qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado, lá na USP? Você morou em São Paulo ou você ficou viajando de Campinas para lá? Como é que foi? Não, o doutorado eu tive que mudar para São Paulo mesmo. Eu passei um tempo
Morei em Campinas durante o mestrado e no doutorado e pós-doutorado eu fui para São Paulo. Então, eu E qual passei foi um tempinho. o objeto da pesquisa no doutorado? Então, o objeto da minha pesquisa foi exatamente a teoria das virtudes em Platão. Eu vou colocar correndo aqui embaixo enquanto você fala um pouquinho mais. Tá. Então, esse foi o objeto da minha pesquisa. Eu descobri, quer dizer, eu descobri muitas coisas interessantes, né, na teoria das virtudes. E para a gente falar da teoria das virtudes em Platão, né, e eu me dediquei a isso principalmente na obra A República, obviamente, antes de me dedicar à República, eu fiz uma discussão com algumas obras da primeira fase platônica, né? Porque alguns autores dividem Platão em fases. Então, existe a fase de juventude platônica, onde Platão é visivelmente socrático, né? Portanto, essa fase de juventude, Platão vai se inspirar no conceito de virtude socrática, né? Portanto, as obras que a gente considera como da primeira fase platônica, Platão escreveu sobre cada uma dessas virtudes que são consideradas como virtudes de excelência para um grego, né? Para um homem. Não só o homem grego, mas o homem, se formos trabalhar a questão do tempo, né? Um homem atemporal. Então, são virtudes de excelência, que são chamadas de virtudes cardinais, né? Então, são elas 5 virtudes que o Platão coloca na primeira fase, que essas virtudes são discutidas entre Sócrates e os sofistas, né? E sofistas e intelectuais da época, né, que se diziam autoridades nessas virtudes. São elas a coragem, a temperança, a justiça, a piedade e a sabedoria. Então, essas 5 virtudes, o Sócrates considera como sendo virtudes de excelência, e que todo grego, né, deveria se espelhar em adquiri-las para ser considerado sábio. Então, o homem sábio, ele tem que ser um homem que nele apresenta todas essas virtudes numa só. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A temperança. O que é ser temperante? Ser temperante significa você saber ponderar. A temperança é a virtude do equilíbrio, é a virtude da justa medida, que depois o Aristóteles vai se dedicar a isso muito bem lá no Ética Nicômaco. Então, a justa medida é quando você sabe lidar, né, com as adversidades e você não puxa nem para os extremos, ou seja, nem para os excessos, nem para a escassez. Zoraida, essa justa medida flerta com o estoicismo? O estoicismo, na realidade, não só o estoicismo, mas todas as escolas helenísticas, elas têm como referência a filosofia socrática, né? Principalmente no que tange à ética. Então, a questão da justa medida perpassa por todo o helenismo, né? Quando eu vou citar o exemplo não só dizer não no estoicismo, mas também no epicurismo com Epicuro, quando ele diz, por exemplo, que o grande princípio que leva e conduz o homem à felicidade são os prazeres, mas não é qualquer prazer que faz do homem o que o conduz à felicidade.
O prazer que conduz ao bem-estar e à felicidade é um prazer que é moderado. É um prazer que passa pelo crivo da razão. Portanto, a temperança, ela é o equilíbrio que necessariamente perpassa pelo conhecimento do que é ser equilibrado. Então, todas as virtudes, na realidade, elas têm como referência o conhecimento e a racionalidade, porque é a razão que dá esse alicerce para que o homem possa ser sábio, né? E ser sábio significa ser equilibrado, e aquele que é equilibrado tende a ser mais justo, aquele que é mais justo é piedoso, e aquele que é piedoso é corajoso, e, portanto, todas elas estão interconectadas. Uma se condiciona à outra e vai dar como unidade a sabedoria. Então, para Sócrates, a sabedoria significa exatamente a junção de todas essas virtudes, porque quem tem uma, necessariamente, tem todas elas. E aí ele diz uma coisa muito interessante, Sócrates. Ele vai dizer, a razão, ela é reta. Ou seja, a razão, ela quer o bem. Portanto, o sábio, ele é esse que sabe lidar, né, com a razão, para que ela possa saber ponderar, para que você possa saber ponderar, para que você possa ser justo, né? Necessariamente você tem que conhecer cada uma delas para que você possa ser esse homem sábio. Ou seja, ser sábio sem conhecer aquilo que você é, e daí vem o conhece-te a ti mesmo, né? Socrático, não tem sentido ser virtuoso, ou seja, você não é virtuoso se você não sabe o que é a virtude. Zoraida. Então, só para terminar o raciocínio, aí ele vai dizer uma coisa interessante. Você, como homem virtuoso, você não tende a errar voluntariamente, porque quem conhece o bem opta pelo bem. Só os ignorantes em relação ao bem é que optam pelo mal pensando que é o bem. Eu não sei se eu me fiz entender. Claro. Né? Zoraida, o que eu queria comentar, às vezes, assim, eu me seguro para não ficar dando pitaco nas pode entrevistas. dar. Fica à Não, eu faço vontade. questão de levantar a bola. Eu sou escada para o pesquisador e falo isso até com orgulho, porque é o meu papel. Mas de vez em quando eu dou algum pitaco, abro um parênteses e peço para fechar senão eu saio da espinha dorsal. Nós comentamos da aproximação entre Cristo e Sócrates, a partir até da discussão sobre a existência ou não dos dois. Eu diria que a ética cristã bebeu da primeira fase das virtudes do Platão, na razão e nessa busca do equilíbrio e do cuidado. Mas vou fechar o parênteses, fora do ar a gente pode bater papo sobre isso. Mas, por favor, continue falando aí sobre as virtudes. Eu vou ratificar o que você está dizendo. Obviamente que o cristianismo tem um grande referencial na filosofia socrática e platônica, né? E Santo Agostinho que o diga, né? E, portanto, a questão da virtude, sem dúvida nenhuma, é um paradigma, né, para se pensar, né, posteriormente, né, a virtude como fundamental para a postura do homem, né, para que ele possa se tornar melhor. A diferença é que o grego não coloca, o Sócrates, Platão, eles não vão colocar a questão da virtude no sentido meramente religioso. A virtude, ela tem uma função social, né? E toda a minha pesquisa envereda por esse caminho. Qual é a função
sociopolítica da virtude, porque ela tem isso aí. Porque o próprio Sócrates diz que, a partir do momento que as pessoas que são virtuosas, ou que colocam na sua vida a razão como sendo o parâmetro para ponderar, ou para incentivar a justiça, ou para que ele seja corajoso, essas pessoas elas vão... E isso vai se expandir na dimensão social, sem dúvida nenhuma. Porque toda sociedade onde os indivíduos são... Eu estou falando indivíduo, embora o grego não tivesse esse conceito de indivíduo. Eu estou falando aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, o sujeito, o cidadão que é desequilibrado, ele vai expandir isso também de forma social. Então, uma sociedade que é desequilibrada é porque os sujeitos são desequilibrados. Então, o trabalho socrático que é um trabalho de formiguinha, né, de ficar conversando, dialogando, não é um trabalho à toa. O Sócrates, ele tem essa missão como filósofo, né? Daí a briga que ele tem com os sofistas, porque os sofistas se dizem professores de virtude, e na visão filosófica, né, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, eles fazem uma crítica ferrenha à postura sofística, né, que eles não consideram os sofistas como professores de nada. Isso não significa que os sofistas não tiveram importância no processo educativo. Tiveram, sim. Eles foram muito importantes, mas isso é uma outra discussão, né? A postura filosófica não aceita a visão de mundo sofística, né? Primeiro que os sofistas, eles eram nômades, eles não tinham aquele apego aos valores gregos como o próprio grego, né? Eles eram nômades, eles faziam parte das colônias, normalmente eles faziam parte das colônias gregas, e daí eles não tinham esse apego como o próprio Sócrates tinha apego à cidade, né? Ô, Zoraida, só uma curiosidade. Não sei qual pesquisador que comentou comigo nas prosas prévias aí da minha vida que Sócrates não cobrava e os sofistas cobravam, e ele ficava bravo com isso. É verdade isso? É verdade. É verdade porque isso aí foi exatamente inaugurado com os sofistas, né? Essa maneira de educar. E os sofistas não... Hoje a gente não pode condená-los por isso, né? Então, assim, qualquer leitura contemporânea à época clássica é complicada, né? Mas os sofistas, eles fizeram coisas muito interessantes. Eles deslocaram aquelas questões da filosofia cosmológica, né, naturalista, que se dedicavam à natureza, a entender o que era a natureza, e traz as discussões políticas para o homem, né, daquele tempo. Então, a Grécia estava passando por mudanças contundentes, né? A democracia estava se fazendo, se consolidando de fato, né? Porque antes da democracia existia a aristocracia, e essa aristocracia estava sendo falida, né? Quem alavancava a economia grega eram os metecos, eram os comerciantes. E esses comerciantes, eles queriam não ter não só o direito à voz, que eles tinham direito à voz nas assembleias, mas eles queriam ter também direito a voto, eles queriam participar efetivamente da política grega, né? E os sofistas pegaram esse momento crucial de transformação e injetaram, né, principalmente um ânimo nos jovens filhos de comerciantes ricos, que eles podiam participar também da política, né? E eles ensinavam a oratória, eles ensinavam a arte da persuasão,
coisa que os filósofos, de certa forma, ficaram com o pé atrás, né? Então, depois a gente pode falar exatamente, entrando na questão da democracia, falar sobre isso aí, retomar a questão, porque a filosofia ficou muito preocupada com isso aí. Então, quem são essas pessoas que estão sendo ensinadas, né, por uma pseudo-virtude, né? Então, isso foi motivo de preocupação para Sócrates, Platão e Aristóteles, posteriormente. É impressão minha, Zoraida? Ou você é facciosa quando você se coloca do lado do Platão e do Sócrates contra os sofistas? Não, mas eu não estou sendo contra os sofistas, pelo contrário, eu estou dizendo exatamente que eles tiveram uma importância crucial que não foi vislumbrada pela filosofia, né? Legal, legal. Eles tiveram a importância de trazer questões humanas, né, meramente humanas, a serem discutidas, né? E, de certa forma, consolidar essa democracia no sentido de que todas as pessoas deveriam participar, desde que soubessem falar, desde que soubessem arrebatar multidões, né, para o belo discurso, o bom e belo discurso, essas pessoas tinham direito também a participar politicamente. Então, em nenhum momento eu estou tomando partido aqui, embora Zoraida, eu só fiz uma platonista, né? Eu só fiz uma pequena provocação. Ô, Zoraida, me fala o seguinte. Na primeira fase, então, do Platão jovem, ele buscou as virtudes na razão do Sócrates. E na segunda fase, já ele um pouco mais velho, ele tratou das diferenças, como é que foi? Sim, sim. Bom, falar da teoria platônica das virtudes, necessariamente a gente tem que fazer essa... A gente tem que se reportar a Sócrates, não tem como, né? Mas Platão, numa segunda fase, numa fase mais madura, né, e a República mostra esse amadurecimento platônico, né? Embora Sócrates ainda seja o protagonista, né? Porque depois ele vai fazer um parricídio, né? No futuro ele vai fazer um parricídio, ele vai tirar um pouco Sócrates das discussões, vai colocar outros interlocutores, mas até a República, pelo menos, o Sócrates continua sendo o grande protagonista dele. Porém, ele traz essa herança socrática, mas ele modifica muita coisa daquilo que foi discutido com Sócrates, até porque nessa primeira fase, o Sócrates, embora ele discuta com seus interlocutores o que é a virtude, os diálogos eles são chamados de aporéticos exatamente porque eles não dão um acabamento do que seja virtude, ou seja, não há um conceito pronto do que é a virtude. E aí não importa se alguém chegar e dizer, mas ali é o Platão utilizando o Sócrates, porque depois ele vai repensar a sua teoria de uma outra forma. Não importa. Importa que, num primeiro momento, ele traz o Sócrates, né? E naquilo que é peculiar, o que é necessário para a República do que foi discutido na fase socrática, ele traz. Mas aquilo que não é mais cabível, por exemplo, a questão do intelectualismo socrático, que vai ser uma das críticas que o Aristóteles vai fazer a Sócrates, né? E Platão não faz uma crítica direta, mas a gente percebe que na República ele vai superar um pouco esse intelectualismo socrático. Que intelectualismo é esse que eu estou me referindo? Aquilo que eu falei anteriormente, que Sócrates acredita piamente, né, na razão. Então,
se você tem o conhecimento do bem, você nunca vai optar voluntariamente para o mal, né? Então, assim, se eu sei o que é melhor para mim, se a razão me mostra o verdadeiro caminho do bem, eu não tenho por que optar pelo mal. Ah, mas eu não quero o bem, eu quero o mal. Não, isso para Sócrates não existe, né? Quem conhece, por isso que cada virtude pressupõe um conhecimento necessário, né? Para que você seja um homem sábio. Mas o Aristóteles vai dizer o seguinte, né? E o Platão já, né? Assim, muito discreto, já coloca isso, que o conhecimento ele é necessário, mas ele não é suficiente para você ser virtuoso, né? O Aristóteles atesta isso muito bem lá no Ética Nicômaco, né? E a crítica que ele vai fazer a Sócrates nesse sentido. O conhecimento ele é importante, mas ele não é uma condição sine qua non, ele não é uma condição necessária para que você seja virtuoso. O próprio Aristóteles vai dizer que a virtude é uma disposição de caráter, né? E que para você ser virtuoso você precisa praticar. É o hábito que vai te fazer necessariamente um ser virtuoso. Mas o Platão já começou digamos assim, a chutar essa bola, né? Lá na República, ele vai trabalhar com as mesmas virtudes, né? Exceto a questão da piedade, né? O Sócrates trabalha com basicamente 5 virtudes de excelência, Platão trabalha com 4, né? Platão vai colocar a piedade como uma espécie de subgrupo da própria justiça, né? Então ela faz parte da justiça, portanto, Platão, ao invés de ser a sabedoria, a unidade dessas virtudes, é a justiça que vai ser a unidade de todas elas. Explico. Obviamente que também perpassa o conhecimento, né? Mas, quando ele vai falar, né, para os interlocutores, tais como Polemarco, Trasímaco, Glauco e Adimanto, quando ele vai começar a traçar o perfil de uma cidade ideal, portanto, uma cidade politicamente e socialmente harmônica, né? Ele vai dividir essa sociedade, essa república, em 3, eu chamo de classe, mas não tem a mesma conotação de classe social capitalista, não tem nada a ver, né? Eu chamo de classe porque eu não vejo uma categoria, uma nomenclatura melhor, porque se eu disser que é casta, eu também não, muitos colocam como casta, mas eu acho que existe uma diferença entre a ideia de casta, por exemplo, a ideia de casta indiana está muito pautada na religiosidade, né? Platão não coloca por aí, né? Ele coloca essa divisão por um processo educativo. Então, os homens vão passar a ser educados para serem virtuosos, né? Então, é a educação que vai nortear onde cada um deve ficar no seu devido lugar. Não é uma tirania dizer você vai ficar aqui, você vai ficar na classe dos produtores, você vai ficar na classe dos filósofos, ou você vai ficar na classe dos salvaguardas da cidade, né? Que são as 3 categorias, né? Ou classes, como eu chamo na minha tese, né? Que vão nortear essa harmonia política na República. Então, cada pessoa vai ficar nessa classe por uma questão de talento. Se eu gosto de produzir riqueza, se eu gosto de bens materiais, se eu sou louca por riqueza, né? Então eu vou ficar naquela classe chamada de classe produtora. Você vai alavancar
a economia dessa cidade. Porém, né, a virtude que deve nortear a sua classe é a temperança. Por que a temperança? Porque você não deve produzir somente para você. Se a gente fosse trazer, digamos assim, para o regime capitalista, você não vai ser um empresário que vai produzir riqueza somente para você. Não, você vai produzir para você, mas você vai produzir para a cidade. Né? O teu trabalho vai ser vai ter essa extensão social e política. Então, você tem que ser útil para a cidade, principalmente. Né? E quem tem o talento, né, que gosta, né, dos conflitos, das brigas, né, fica na classe como salvaguarda, como protetora dessa cidade. E aqueles que gostam, né, que têm prazer pelo conhecimento, que obviamente são os filósofos, eles vão ficar como filósofos e administradores dessa cidade. Por que o filósofo? Ele vai ter esse privilégio? Não, não é um privilégio no sentido de que eu vou me dar bem porque eu vou gerir a cidade. O filósofo, na visão platônica, é o mais apto, porque é o único que sabe o que é o bem comum. É o único que tem a ideia do... Enquanto cada classe tem um conhecimento restrito, digamos assim, eu tenho uma opinião do meu trabalho, mas eu não tenho o saber, porque o saber não me interessa. Me interessa produzir riqueza. Então, você vai produzir riqueza, mas você não vai produzir para você. E aí a temperança vai ser norteada para trabalhar a ganância dessa classe. Porque o Platão aí já vai colocar, diferente de Sócrates, né? Já vai colocar essas classes sociais que são o modelo da própria divisão da alma humana. Então, o homem ele é dividido em 3 partes, na visão platônica. A parte concupiscível, que é a parte que eles chamam de apetitosa, é onde os apetites se manifestam. A parte irascível, que é das emoções, dos sentimentos, e a parte racional que fica na cabeça, que é essa que vai gerir as outras, de tal forma que o homem, para ser sábio, ele tem que ter a capacidade de saber gerir as outras partes que são desejo, que são emoções, que são passionais, digamos assim. Então, ele não está retirando a paixão, né? Porque o Sócrates, ele não admite na alma essa passionalidade. Platão admite, a paixão está ali fazendo parte da natureza humana e, portanto, ela só precisa ser gerida, bem administrada, para que eu possa me sentir bem, para que a sociedade tenha uma certa ordem e harmonia, né? E todos possam ser felizes e ter um bem-estar, né? Que lá no helenismo, cada um vai falar um pouco sobre isso, né? O princípio do prazer, gerido pela razão, né? E por aí vai. Zoraida, a virtude é ensinável? Pois é, Diodato. Eu me dediquei a um capítulo da minha tese sobre essa questão. O problema da virtude ser ensinável ou não está no Mênon, que é uma obra uma obra intermediária, né, entre a fase de juventude e a de maturidade platônica. E, portanto, é muito interessante, porque é lá onde ele vai discutir, né, via Sócrates, sobre essa questão, né, se é possível se ensinar a virtude. E
Infelizmente, o diálogo é um diálogo aporético, ou seja, não se dá uma conclusão a respeito desse questionamento que é feito no início do diálogo entre Sócrates e o próprio Meno. E para mostrar exatamente que os dois não iriam, Sócrates e Meno, não iriam se entender a respeito desse problema, né, do ensino da virtude, porque um é filósofo e o outro é sofista. Então, o do sofística é uma visão relativista em relação à questão da verdade, é, da filosofia, né? Para eles não existe uma verdade absoluta, né? Aquilo que se chama de verdade, sobre o que é verdade, é tudo muito relativo a uma utilidade, a um determinado momento, coisa que a filosofia não vai concordar, né? E muito menos com a postura daqueles que ensinavam, ou pelo menos se diziam mestres da virtude, né? Que o Sócrates vai questionar bastante isso aí. E, portanto, o diálogo entre os dois é um diálogo difícil, complicado, porque o Sócrates quer um conceito do que é a virtude, antes de responder se é possível se ensinar a virtude. Primeiro ele diz que não é possível eu responder se podemos ou não ensinar alguma coisa se eu não souber antes do que ela trata, o que ela é. E o Meno não conseguia responder aquilo que o Sócrates almejava, né? Porque o Meno era um discípulo de Gorgias, portanto, foi treinado pelo grande sofista Gorgias, e ele não respondeu aquilo que o Sócrates queria. E, portanto, ficou um diálogo truncado. Mas Platão deu algumas dicas, né, que a gente pode inferir a respeito do problema do ensino da virtude. O próprio Sócrates vai dizer que bom, se aquilo que se refere às questões da alma são muito mais complexas, né? O próprio Sócrates vai falar isso aí. Porque a questão do ensino da virtude, é possível você compreender que ela, na visão socrática, ela perpassa pela questão do conhecimento, pela racionalidade. Platão diz que perpassa mais o que dá a unidade de todas as virtudes é a justiça. Então, cada um tem um ponto de vista que difere em alguns momentos, mas também não são tão discordantes assim. Agora, no que diz respeito ao ensino disso aí, o Sócrates coloca algumas condições, né? Por exemplo, o Meno fala que a virtude se dá por natureza, ou seja, ele traz um conceito homérico, né? O Homero da Ilíada e da Odisseia, que se reporta a noção de que todo ser natural possui uma função, uma característica de excelência que o faz diferir de todos os outros. Mas quando se trata, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele diz, o próprio Meno, né, pegando essa noção, que todos os seres naturais têm uma função, então tem uma característica de excelência. A abelha, por exemplo, a virtude da abelha é fabricar o mel. A virtude do cavalo é ser veloz, é ser viril. Mas quando se trata do homem, a coisa fica mais complicada, porque o homem não tem uma característica de excelência. O homem é um ser racional e difere dos outros seres naturais exatamente porque é racional e, portanto, é o único que consegue dar significação às coisas, que julga, que tem a capacidade de julgar e valorar, coisa que os outros não têm. Talvez seja essa a grande virtude humana, mas isso define o homem, a sua essência. No entanto, o homem tem outras características que não só isso também, né?
E aí o Sócrates vai dizer, não, por natureza não pode, porque se fosse assim, na dimensão humana, seria bem mais fácil, né? Porque você herdaria dos seus pais a virtude que ele passou para você, né? E isso não é verdadeiro, porque ele dá o exemplo de Péricles, da época, que foi considerado o maior político, o maior orador da época clássica grega, né? E o Péricles tinha essa virtude de ser um fantástico orador, um fantástico político, mas os seus filhos não passaram de domadores de cavalo. Então, significa dizer que, por natureza, você não herda a virtude de seus pais ou de ninguém, né? E aí, a discussão gira em torno da questão do exercício. Será que por exercício, pelo contínuo exercício de se praticar a virtude, possa ser considerado isso a solução, né? Mas o Sócrates é meio reticente em relação a isso. Eu acho que quem vai, de certa forma, trilhar por esse caminho do exercício, né? Platão já dá um certo norteamento a respeito disso aí na República, né? Pelo exercício disso aí. Mas o Aristóteles também envereda e vai trabalhar isso na Ética Nicômaco, né? Que é pelo hábito, pelo exercício cotidiano de ser virtuoso é que você se torna virtuoso, assim como um grande músico, que só é um grande músico se tocar aquele instrumento todos os dias, né? E um grande músico, assim como um homem virtuoso, não é virtuoso só para si, ele tem uma missão política, né, social, com aquela virtude que ele adquire, né? Porém, Sócrates fica nesse dilema de achar que não é possível. Primeiro, também porque não existem professores de virtude para ensinar essa maneira virtuosa de ser, né? Já que a virtude ela tem uma dimensão política, moral, né? E aí fica um embate sem uma solução. Mas o Platão já dá digamos assim, uma solução sutil para isso aí. Ele vai demonstrar no Meno que o professor de virtude é o Sócrates, né? E por que o Sócrates é o modelo de virtude? O Sócrates é o modelo de educador em todos os sentidos. Porque na concepção platônica, o grande educador, o grande mestre da virtude não é aquele que passa seus conhecimentos aos alunos, aos discípulos, mas é aquele que suscita, que retira do aluno aquilo que tem de melhor nesse aluno. É o que faz com que o aluno, com que o discípulo possa ter a curiosidade e gostar de conhecer. Então, o conhecimento e a virtude, né, precisa passar por essa condição de desabrochar, de tirar aquilo de dentro, né, o prazer de conhecer, o prazer de ser bom, que é aquilo que o Aristóteles vai dizer que a virtude é uma disposição de caráter. O conhecimento ele é necessário, mas ele não é suficiente para o sujeito ser virtuoso. É preciso uma disposição. E essa disposição está exatamente interligada com a questão do querer ser, né? Então, o grande mestre é aquele que faz desabrochar esse querer, aguça no seu aluno, no seu discípulo, a vontade de conhecer e de ser melhor como pessoa. Eu acho que foi esse o legado socrático e aquilo que o Platão vai mostrar
de uma forma não tão explícita, né, em relação ao debate sobre o conceito e a ensinabilidade da virtude, mas foi isso que ele quis passar, principalmente quando ele mostra um Sócrates que vai utilizar a anamnese, que é a rememoração, que é retirar, e o Sócrates faz esse parto maiêutico com um escravo para dizer que todo mundo pode conhecer alguma coisa, desde que seja induzido e faça com que aquela pessoa sinta o prazer de trilhar pelo caminho do conhecimento. Então, ele já deu essa dica lá, né, no Meno, embora ele não feche essa questão, mas ele tentou demonstrar que o Sócrates é esse educador, né, em todos os sentidos possíveis, né? Ele é o próprio exemplo de virtuosidade que deve ser visto e espelhado, né, para os alunos, né, os discípulos seguirem. E na própria República ele mostra que essa virtuosidade perpassa necessariamente pela questão da educação, né? E a educação é isso que faz com que o sujeito goste de conhecer, sinta-se bem, sinta prazer no conhecimento. Aquele mestre que pensa que educar é passar os seus conhecimentos para o aluno, não é exatamente o que quer a filosofia platônica, né? Ela quer despertar o prazer do conhecimento no discípulo. É claro que isso não é uma condição absoluta. Tem gente que não está nem aí, por mais que você se esforce, ela não quer, ela não gosta, mas a missão do educador seria essa, né? Despertar, retirar do aluno aquilo que há de melhor nele, que é o gosto pelo conhecimento. Ok. Zoraida, e quais foram as conclusões que você chegou no final da sua tese? Bom, além dessa conclusão, né, que eu coloco em relação à questão do ensino da virtude, já que eu estou me referindo na minha pesquisa à questão da virtude, eu quero demonstrar que a virtude não é só dada ou, digamos assim, uma oportunidade do sujeito ser mais virtuoso. Ela tem uma missão muito maior do que características meramente pessoais, né? Claro que isso é importantíssimo, porque são os sujeitos que fazem, né, que estão numa dimensão social, que estão numa dimensão relacional. Portanto, a virtude, ela é coletiva, né? O intuito é mostrar que Platão está preocupado com uma sociedade que possa ser mais justa. E para que ela seja mais justa, já que a justiça é a grande virtude social, ela perpassa necessariamente por uma tomada de posição, de transformação a partir do próprio sujeito, né? E ele, sendo virtuoso, ele vai expandir aquilo que há de melhor em si para os outros. Uma sociedade que segundo os gregos, né, segundo a filosofia platônica, uma sociedade que é desequilibrada é porque os seus sujeitos, né, as pessoas são desequilibradas. Então, essa missão de tornar a virtude ser expandida numa dimensão social que eu procurei trazer na minha pesquisa, né? Nada somente pessoal, mas é aquilo que, a partir do sujeito, ou seja, a partir de mim, eu possa contribuir da melhor forma possível no meu meio, nas minhas relações com o outro. É nesse sentido. Legal. Zoraida,
A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria deixar uma pequena provocação, que também vai ser um convite para uma próxima live, um próximo bate-papo. Primeiro, eu quero te falar que a tua pesquisa e a tua posição diante da sociedade me agrada muito. Todos nós buscamos a virtude e nem sempre a temos em toda a extensão que nós gostaríamos, e também a sociedade. Também, assim, a gente percebe na sociedade que a virtude lá do Platão, do Sócrates, precisa ser exercitada nas várias esferas do poder e na nossa esfera de relacionamento. Então, mas eu queria te fazer uma provocação e, como eu te falei, um convite. Platão não era democrático? Desculpa, não responda na íntegra. Deixa só um gostinho, porque nós vamos fazer uma live somente sobre essa questão da democracia em Platão, na Grécia. Vamos conversar ainda sobre isso. Você se debruçou tantos anos estudando Platão, Aristóteles aí, vira e mexe você fala do Aristóteles, do Sócrates, né? Mas então só dá deixa um gostinho aí para quem estiver assistindo. Ele tem uma desconfiança com a democracia. Na realidade, ele tem uma postura de reticência em relação a vários regimes políticos, né? Ele acha que todos eles têm um lado que é positivo e tem as suas corruptelas, né? A democracia seria só um exemplo a mais desses regimes que podem derivar para um lado negativo, né? E ele tem toda, como é que eu diria, ele tem toda desconfiança, até porque o Sócrates foi uma das vítimas dos tiranos gregos, né? E portanto, a democracia ela seria fantástica, maravilhosa, como ela é, né? Mas ela dá vazão a corruptelas, né? E a corruptela, a grande corruptela da democracia é a demagogia. Qualquer regime em que aquele que executa, legisla em nome daquele regime, se ele não tiver um compromisso realmente com a política, com a verdadeira política, aquilo vai dar numa corruptela, que é o caso, já que você citou a democracia. A democracia, ela pode expandir para a demagogia quando os representantes que estão lá no poder, em nome dessa democracia, em nome do povo, para o povo, pelo povo, não tem um compromisso com o povo. Né? Então, vamos deixar meio no ar, porque eu quero voltar a conversar com você. E, de repente, você pode até convidar outros pesquisadores aí com várias linhas de pensamento em relação à participação na sociedade e com propostas para a sociedade, e a gente fazer uma mesa redonda. Zoraida, eu quero te agradecer muito pela gentileza, pela paciência. Nós tivemos alguns problemas de ordem técnica aqui com a minha operadora. Eu não vou falar o nome dela, eu estou tão chateado com a minha operadora que eu não quero fazer uma exposição pública da minha operadora e ser processado. Certo. Eu prefiro entrar em contato com o órgão regulador e fazer minha denúncia lá, porque não é justo eu comprar 500 mega e receber tanta oscilação ou eventualmente algumas inoperâncias. Mas pronto, eu acabei de fazer meu desabafo. E eu queria te dizer assim, que assim, eu fiquei muito feliz, satisfeito com a sua gentileza, a simplicidade com que você trata de tantos anos de estudos acadêmicos, porque, em última instância, esse é o objetivo do canal, dialogar com a sociedade, com a leveza e a tranquilidade que é tão necessária.
Zoraida, muito obrigado. Depois que eu encerrar aqui a live, derrubar, eu vou pedir para você ficar aí mais um pouquinho, não vai embora não, tá bom? Tá, eu gostaria só de tecer as últimas considerações também, em forma de agradecimento. Para mim é sempre um prazer enorme falar de filosofia e principalmente falar de Platão, que foi sempre o objeto das minhas pesquisas, e, e louvar, né, essas iniciativas, porque é tão raro a gente discutir coisas que aparentemente podem ser ou são consideradas herméticas, né, para a sociedade. A filosofia é algo muito difícil, é muito, às vezes, é chata. E quando a gente tem a oportunidade de conversar de uma forma, como você mesmo colocou, de uma forma de bate-papo, né, de uma forma simples, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam tirar esse ranço, né, de que a filosofia é inacessível, e não é. A gente pode tratar de qualquer assunto da melhor forma possível, né, com seriedade, com simplicidade, sem ser vulgar, né, sem ser vulgar. E, portanto, eu só tendo a agradecer ao seu convite, espero que outros realmente no futuro próximo você possa fazê-los a mim, Tá ok? bom. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou te contar uma coisa que acho que você vai achar, no mínimo, interessante. Eu estava aqui em Barão Geraldo, que é um distrito de Campinas, onde fica a Universidade Estadual de Campinas, tem todos os sábados uma feira de artesanato lotada de artesanato, petiscos, tem de tudo, é fantástico. Se um dia você vier por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer essa feira. E já está convidada. Se você vier por aqui, você me acha aí, me chama no WhatsApp que eu vou te levar na feira. Chama Praça Claro. dos Cocos. Sabe o que eu vi lá? Eu estava andando, que eu sempre faço, né? Fico ali, vou andando e tal. Como um acarajé, ando mais um pouquinho. Sabe o que, é que eu vi? Tinha o pessoal da Unicamp, pesquisadores da Unicamp, sabe esse formato de cordel que tem tanto no Nordeste que o pessoal pendura? Sim. Eles estavam com as pesquisas penduradas ali, o Sério. rascunho do livro que eles iam lançar de vários pesquisadores sobre um determinado assunto. Aí eu fui lá, fotografei os contatos e fui lá, conversei com um, já deixei o convite para ele, falei do canal, ele ficou interessado. E aí teve um lá que estava sentado e que eu fiz o mesmo convite para ele, um senhor, e ele falou com orgulho, tudo bem, eu gosto de todo mundo, não tem problema. Ele falou com orgulho que ele é um dos poucos pesquisadores que não tem redes sociais, não tem WhatsApp. Eu falei, você está fora da ágora moderna, meu amigo, você está fora da ágora moderna. Aí a gente riu e tal. Então, assim, eu sabia que eu ia. Eu pensei, vou comentar com a Zoraida e ela vai gostar desse pequeno detalhe. Sim. Zoraida, muito obrigado. Um abração. A gente volta a conversar outras vezes, tá bom? Ok.